Agora, vamos ver a regra de derivação para o cosseno de x. Da mesma forma que o anterior, vamos começar pela equação da inclinação da reta tangente. Depois de enunciá-la, vamos colocar a função cosseno de x aqui, ficando com cosseno de x mais ΔX menos cosseno de x, isso sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Aqui a gente tem uma adição de arcos dentro do cosseno, e para a gente sair disso aqui, precisamos utilizar a nossa regrinha. Cossa A, cossa B, sem suar e sem saber. Substituindo, ficamos com cosseno de x vezes cosseno de ΔX menos seno de x seno de ΔX. Essa parte que eu escrevi aqui em azul toda é só essa partezinha aqui. Agora vamos continuar com o restante aqui, né? Fica aqui menos cosseno de x sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Agora, eu vou colocar tudo que tem cosseno de um lado e o que não tem de outro. Então, fica aqui. Cosseno de x vezes cosseno de ΔX menos cosseno de x. E aqui, menos seno de x vezes seno de ΔX. Só por questão de organização mesmo. Aqui eu tenho esse cosseno de x multiplicando o cosseno de ΔX com menos cosseno de x. Eu vou colocar aqui esse cosseno de x em evidência, ficando com cosseno de x, que multiplica o cosseno de ΔX, menos 1. E esse aqui continua a mesma coisa, né? Seno de x vezes seno de ΔX, dividido por ΔX. Agora, separando essa fração grandona em duas, fica aqui com uma fração que contém somente os cossenos e outra que contém somente os senos. Aplicando agora as leis do limite para separar isso aqui e ficar mais fácil para a gente resolver, como fizemos da outra vez, ficamos aqui com o limite de cosseno de x, que multiplica o limite de cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX, menos o limite de seno de x, que multiplica o limite de seno de ΔX sobre ΔX. Agora, basta resolver cada um desses limites em separado e descobrir o que acontece ao final. Esses limites que temos para resolver aqui, eles são os mesmos para o caso do seno de x. Então, aqui vai ficar bem simples. O limite de cosseno de x, quando ΔX tende a zero, a gente viu anteriormente que isso aqui é simplesmente o cosseno de x.
O limite para o cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, a gente já viu que ele dá zero. O limite de seno de x, quando ΔX tende a zero, vai dar seno de x. E o limite de seno de ΔX sobre ΔX, quando ΔX está tendendo a zero, a gente viu anteriormente que ele dá 1. Logo, o que a gente tem aqui é simplesmente menos seno de x. E esse aqui é o resultado da nossa derivada do cosseno de x. Então, a gente pode falar como regra de derivação para a função cosseno que sua derivada será igual a menos seno de x. A partir dessa regra de derivação, a gente tem uma resposta muito simples, tanto para a derivada do seno quanto a do cosseno.